Deus possa continuar abençoando a vida de vocês de forma poderosa e que esse lugar seja um lugar de bênção na vida de vocês. Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 13. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos uma vez mais, Deus, por estar diante da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que seja um momento singular sobre as nossas vidas. E que a partir de agora, Deus, caia, ó Deus, todo espírito, ó Pai, que está, ó Pai, nos impedindo de ouvir a tua palavra. Todos os pensamentos, ó Pai, que possam se voltar para a tua palavra nesse momento. Abra, Deus, os corações para que essa semente, ó Deus, ache uma terra fértil, ó Deus, germine, ó Deus, e faça, ó Pai, dar frutos. Pai, quanto à minha vida, eu te peço a unção do teu Santo Espírito nessa hora, Deus. A autoridade que só pode vir do Senhor. Me dá, ó Pai, simplicidade no falar, Deus. E que a partir de agora haja espírito de iluminação sobre esse lugar. Fala conosco, ó Deus, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Eu escolho você. Você já foi escolhido para fazer algo ou para ser algo, e essa escolha foi algo inusitado em que você não esperava que acontecesse? Provavelmente muitas pessoas que estão presentes aqui entre nós nessa noite, talvez já passaram por essa situação de ser escolhido para fazer alguma coisa, mas que você não esperava que você seria esse escolhido. Provavelmente, quando isso acontece em nossas vidas, o primeiro sentimento que brota em nossos corações é o sentimento de surpresa. A gente fica surpreso, meus irmãos, porque muitas das vezes a gente olha para o tamanho do desafio para o qual nós fomos escolhidos. Você começa a olhar, a enxergar a grandeza desse desafio e começa a fazer os seguintes questionamentos: eu não estou pronto para encarar esse desafio? Mas, muitas das vezes, quando essa escolha vem sobre as nossas vidas, nós não só ficamos surpresos, mas a gente também começa a olhar, meus irmãos, para dentro de nós, para a nossa própria capacidade, e ver que há em nós limitações que talvez nos impeçam de cumprir aquilo para o qual nós fomos escolhidos para fazer. Talvez a gente diga assim: meu Deus, logo eu. Tantas pessoas poderiam estar fazendo isso. Tantas pessoas muito mais capazes do que eu, mais gabaritado do que eu, mais preparada do que eu, poderia estar exercendo isso para o qual eu fui escolhido. Porque nós ficamos surpresos. Mas a gente também fica surpreso, porque a gente sabe que carece ser ensinável. Quantas pessoas hoje são
tão arrogantes, que se julgam saber de tudo, de todas as coisas. Mas quando você tem um coração que é ensinável, que está preparado para aprender, que está preparado para acumular conhecimento de outras pessoas, você fica surpreso com essa escolha. Provavelmente esse sentimento de surpresa permeou o coração dos 12 apóstolos. O texto vai dizer para nós que Jesus, depois de uma longa noite de oração, chama para perto de si 12 pessoas. Pessoas simples, pessoas difíceis, pessoas complicadas, que receberam da parte de Jesus uma missão, que com certeza eles ficaram extremamente surpresos. Você que tem acompanhado as nossas reflexões no Evangelho de Marcos, tem notado, percebido e já assimilou que o ministério de Jesus tomou uma proporção gigantesca. Uma proporção que nem ele, às vezes, conseguia lidar com tanta multidão que se aproximava dele. Essa proporção que o ministério de Jesus tomou era positiva, porque muitas pessoas, com sinceridade de alma e coração, procuravam Jesus para ser ajudadas por eles, para ser curada por ele, para ser transformada por ele, para ouvir da sua palavra. Entretanto, meus irmãos, essa procura e essa proporção que esse ministério tomou também foi negativo, porque os religiosos da época, aqueles que andavam com o Antigo Testamento debaixo do braço e com as leis que eles próprios criaram do outro braço, estavam querendo acabar com a vida de Jesus. Em Marcos capítulo 3, verso de número 6, depois que Jesus curou o homem que tinha sua mão mirrada, os fariseus, os escribas, se juntaram com os herodianos, que eram inimigos dele, para tomar uma decisão. Nós precisamos tirar a vida de Jesus. E por causa disso, por causa dessa decisão que esses religiosos tomaram, Jesus entendeu que a sombra da cruz estava se aproximando da sua vida. Então a pergunta era: quem iria perpetuar aquilo que eu comecei? Quem iria dar continuidade a essa obra tão preciosa que eu já inaugurei? Eu sei que a minha hora, o meu momento vai chegar. E quem serão aqueles que vão dar continuidade a esse ministério, a essa obra tão preciosa que eu estou fazendo? Meus irmãos, diante dessa introdução, a pergunta que nós precisamos responder nessa noite como igreja é a seguinte: o que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de nós? Porque, afinal de contas, Jesus nos chamou. E com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Todos os irmãos sabem que um discípulo, ele é tão somente um aprendiz. Alguém que tem que se aproximar de um outro para aprender diariamente. E Jesus olha para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que já o estavam seguindo, para que essas pessoas observassem ele, a forma de Jesus andar, a forma de Jesus falar, como Jesus se alimentava, para que ele se tornasse semelhante ao seu mestre. Então Jesus tinha muitos discípulos, e muitos deles estão presentes aqui nessa noite. Mas Jesus, nesse exato momento do seu ministério, ele chama para si 12 apóstolos. E o que é um apóstolo? O apóstolo nada mais é do que um enviado. Alguém que vai carregando a autoridade de outrem. Os apóstolos iam, e quando eles iam, é como se o próprio Jesus estivesse indo. Todas as nações têm embaixadores. E quando esse embaixador toma uma decisão, é como se o próprio país dele
tivesse tomado essa decisão. Esses são os apóstolos de Jesus. Nem todo discípulo é um apóstolo, mas todo apóstolo é um discípulo, porque todo discípulo de Jesus é um eterno aprendiz. Mas esse texto também mostra para nós, no segundo ponto da nossa reflexão, e a gente precisa perguntar, quais critérios Jesus utilizou para escolher exatamente esses 12 homens? De uma grande multidão que já o estavam seguindo, os irmãos lembram, semana passada, que pessoas da Galiléia, Pérea, Samaria, Judéia e dos arredores de Israel estavam seguindo Jesus, mas por quê? Jesus escolheu exatamente esses 12. E a primeira coisa que eu quero destacar é que essa escolha de Jesus foi segundo a vontade do... Quem está comigo, diga amém. Essa escolha de Jesus foi segundo a vontade do Pai. Em Lucas capítulo 6, verso de número 12, diz assim para nós: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Preste bem atenção, que a maior decisão que Jesus tomou na sua vida, para que essa decisão estivesse ligada com a vontade do Pai, o que é que Jesus fez, meus irmãos? Passou a noite toda orando. Agora eu pergunto para nós, quantas decisões a gente toma em nossas vidas? Quantos caminhos a gente pega em nossas vidas que a gente nem ora? A gente às vezes olha para a aparência daquilo tudo, a realidade daquilo tudo, e é assim, não, isso é o que Deus quer para mim. Isso é aquilo que Deus quer para a minha vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é a vontade de Deus? É a vontade do Pai? É isso que Deus quer para mim? A gente vive numa geração de muita pressa, de muita velocidade. E às vezes chegam algumas decisões que a gente tem que tomar em nossas vidas, que esse mundo, esse momento e essa geração apressada nos empurra para tomar uma decisão sem orar, sem buscar a vontade de Deus. Deixa eu ilustrar isso para os irmãos. Os irmãos sabem, em Josué capítulo 9, acontece um episódio muito inusitado com Josué. Josué era um homem de Deus, um homem que fazia questão de sempre consultar a Deus, principalmente quando ia para as batalhas. Mas, de repente, no capítulo 9, algumas nações começam a perceber que, de fato, Israel vai invadir tudo, vai vencer todo mundo, e que eles precisam se render a Israel antes que morram. Então, os gibeonitas tramam uma façanha. Eles rasgaram as suas roupas, pegaram um pão cheio de bolor, colocaram embaixo do braço e disseram para Josué, olha, faz uma aliança conosco. Porque a gente veio de longe, de muito longe, não tem nada a ver com esse lugar aqui que você quer dominar, com esse lugar que você quer destruir. Faz aliança conosco, ajuda o nosso povo. Josué olhou para as roupas, olhou para a aparência, olhou para o pão cheio de bolor, esses homens vieram de longe. E Josué fez o que com eles? Uma aliança perigosa. E o texto vai dizer que Josué não consultou ao Senhor. Quantas decisões eu e você estamos tomando? Quantas alianças talvez perigosas nós estamos fazendo, meus irmãos? Porque a gente não ora. Porque a gente não busca a vontade de Deus. Jesus, o nosso maior exemplo, passou a noite inteira orando para escolher 12 pessoas. Pergunta para a igreja, qual critério a gente tem usado para escolher a nossa liderança? Que critérios a gente tem usado? Porque Jesus, ele passou a noite inteira em oração, em busca da direção de Deus, ensinando uma lição para mim e para você. Tudo que a gente for fazer, das coisas mais simples, a gente precisa buscar a vontade de Deus.
Mas acompanhe comigo, por favor, que essa decisão de Jesus em primeiro lugar, ela foi de acordo com a vontade do Pai. Mas em segundo lugar, Jesus escolheu esses homens de forma incondicional. Olhe para os 12 agora. E para aquilo que você já viu nos evangelhos. O que eles tinham de bom, gente? Nós vamos observar, mas o que eles tinham de bom? Primeiro que eles não eram pessoas influentes, eram galileus, iletrados. O único que não era galileu era Judas, mas traiu Jesus. Muitos eram pescadores. Alguns eram cismáticos que gostavam de guerra. Então Jesus, quando escolhe essas pessoas, ele não olha para a influência deles. Jesus não olha para a boa aparência que eles tinham, quem sabe um perfil ideal. Quem sabe uma aparência cativante. Jesus não olha para a habilidade de falar que esses homens tinham. Quem sabe para a capacidade de retórica que eles tivessem. Mas Jesus escolhe esses homens de forma incondicional. Sabe por quê? Que Jesus não olhava para quem eles eram, mas Jesus visualizava quem eles iriam se transformar. Jesus olha para aquelas pessoas cheias de defeito, vasos cheios de trincos, olhando para eles falando assim, eu vou cuidar de vocês, eu vou acertar vocês, eu vou colocar vocês do jeito que eu quero, porque Jesus escolhe de forma incondicional. 1 Samuel capítulo 16, Saul já tinha perdido completamente a linha. Já não era mais aquele rei que Deus queria para o povo de Israel. Então Samuel sobe no seu mulo e cavalga para a casa de Jessé, procurando o novo rei de Israel. E quando ele entra na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé estão ali ladeados um do outro. E quando ele vê Eliabe, o coração de Samuel se enche. E diz assim, eis diante de mim o novo rei de Israel. Mas Deus fala com ele, opa, profeta, calma um pouquinho. Segura um pouquinho, profeta. Ele é alto, ele é bonito, ele tem uma boa aparência. Mas Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Porque Deus chama de forma incondicional. Não para aquilo que nós somos, mas para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Mas o terceiro ponto, meus irmãos, dessa nossa reflexão nessa noite, Jesus chamou esses homens para uma missão específica. Acompanhe comigo, por favor, a leitura desse texto, do verso 14 até o verso 15. Então Jesus designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, preste bem atenção, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expulsar demônios. Então, a primeira missão que Jesus deu para esses homens é estar com ele. A primeira coisa que Jesus chama essas pessoas para fazer, não é para colocar a mão na obra, mas para estar com quem? Com ele, do lado dele. Enxergando como Jesus enxerga. Comendo como Jesus come. Orando como Jesus orava. Eu já disse isso aqui para a igreja e vou repetir. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz para Ele. Deus está preocupado com quem nós somos. Porque, meus irmãos, não adianta de nada a gente se entregar loucamente para fazer as coisas do Senhor, se o altar lá do seu secreto está destruído. Não adianta a gente fazer nada para Deus, querer mostrar para as pessoas que a gente faz muita coisa,
se o seu altar da comunhão com Deus já caiu há muito tempo? Você vai fazer, mas vai faltar brilho nos olhos. Você vai fazer, mas vai faltar unção. Você vai fazer, mas vai faltar autoridade. Sabe por quê? O seu altar está destruído. Porque Jesus chama as pessoas, e esses discípulos que se tornaram apóstolos em primeiro lugar, para estar ao seu lado. A coisa mais preciosa das nossas vidas é estar com o Senhor. Vamos lembrar do profeta Elias? Antes que Deus manifestasse o seu poder e mostrasse para o povo que o Deus de Israel não era Baal, mas era o El Shaddai, o que Elias fez, meus irmãos? Foi lá, restaurou o altar que estava caído, colocou as pedras no lugar, acertou aquilo na vida que não estava acertado, e depois de tudo pronto, Elias ora e o fogo desce. Porque em primeiro lugar nas nossas vidas tem que estar o nosso altar de comunhão com Deus. O que a gente tem feito das nossas vidas? A primeira coisa que Jesus chama eu e você nessa noite é nos voltarmos para estar do lado dele. Mas o segundo ponto, Jesus chama essas pessoas não só para estar com eles, mas Jesus chama essas pessoas para pregar o Evangelho, para pregar aquilo que eles haviam aprendido de Jesus. E uma pergunta que o missionário fez ontem na abertura de missões estaduais. Ele disse assim: para quem que você tem pregado? Para quem foi a última pessoa que você falou do Evangelho? Porque Jesus, preste bem atenção, ele chama para estar do lado, mas ele não chama depois para expulsar demônio, para fazer maravilhas, para fazer fogo descer do céu, mas ele chama para pregar, comunicar. E não era coisa absurda, porque eles não sabiam muita coisa, mas sabe para que Jesus chamava eles para fazer? Compartilhe aquilo que eu fiz na vida de vocês. É igual o cego, no capítulo 9 de João. As pessoas, os fariseus indagando ele: quem foi que fez isso com você? Quem foi? Quem é esse homem? Ele disse uma frase memorável: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Talvez Jesus está nos chamando aqui nessa noite para voltar a pregar para as pessoas, para dizer tão somente: eu era cego, mas agora eu vejo, eu enxergo. Jesus abriu os meus olhos, mas eu não sou pastor, não sou teólogo, eu não fiz teologia, eu mal leio a minha Bíblia. Meu irmão, compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque Jesus nos chama para pregar. Mas a terceira coisa, melhor dizendo, que Jesus chama esses discípulos e dá a esses discípulos, é que eles exerçam autoridade de expulsar demônios. Vocês estão percebendo e vendo junto conosco quanta oposição Jesus tem, quantas pessoas querendo destruir Jesus. Mas Paulo vai dizer que o problema não era aqueles fariseus, aqueles religiosos, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra mas contra principados. Quem estava por trás desses religiosos era o próprio Satanás. E Jesus dá autoridade para esses discípulos de expulsar demônios, mostrando uma coisa para nós: toda mudança vai gerar desconforto no inferno. Toda mudança que nós fazemos em nossas vidas em direção a Deus, meus irmãos, preste bem atenção, Israel estava voltando para Deus através de Jesus. Quantas manifestações de demônio teve no ministério de Jesus? Porque havia oposição. Porque toda mudança que nós vamos fazer em nossa vida vai gerar oposição. Às quartas a gente está meditando sobre Neemias. Neemias pega o cavalo dele,
capítulo 2, começa a passear em Israel, vê tudo caído, escombro para tudo quanto é lado, não compartilha nada com ninguém, só observa. Vai olhando como as coisas funcionam. E vira para os líderes e fala assim, a gente vai reconstruir. Depois que Neemias diz essa frase, começa a oposição sobre a vida dele. Sabe por quê? Muitas pessoas preferem ficar na zona de conforto. Muitas pessoas preferem ficar nos escombros do que sair deles para uma nova realidade, para vivenciar outras coisas, outras realidades. E por causa disso, Jesus dá autoridade aos seus discípulos para ir e fazer grandes coisas. Nos ensinando a segunda lição também. Tudo aquilo que nós fazemos, seja cantar, seja pregar, seja recepcionar as pessoas ali na porta, seja estar ali na técnica, seja orar, tudo o que nós fazemos é por causa da autoridade de quem? De Jesus. Seria tolice da minha parte subir aqui e depender tão somente da minha capacidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos é porque Jesus nos dá graça e capacidade para isso. Essa semana eu estava conversando com um irmão muito especial e eu compartilhava com ele. Quem é que lembra da mula que carregou Jesus? Jesus subiu na mulinha e foi, ok? Todo mundo ovacionando, hosana para tudo quanto é lado. E a mulinha ficou famosa. Nós estamos falando dela aqui hoje, depois de 2000 anos. Mas depois que Jesus saiu de cima da mulinha, cadê a mulinha? Desapareceu. A gente só é alguma coisa no reino de Deus quando Jesus está sobre as nossas vidas. A partir do momento que Jesus retira a sua mão de nós, nós não somos mais nada. Então que não haja arrogância em nosso coração. Que a gente não pense que é alguma coisa, porque tudo aquilo que nós fazemos é por causa da autoridade que Jesus nos concede. Mas quem eram? Quarto e último ponto da nossa reflexão. Quem eram, afinal de contas, esses 12 apóstolos de Jesus? Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso de número 17. O texto diz assim, verso 16. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pergunta para a igreja. Quem eram essas pessoas? Como era o temperamento dessas pessoas? E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus chama para estar com ele, para ser discípulo e também apóstolo dele, pessoas temperamentais. Olhe para Pedro, um homem completamente temperamental e contraditório. Alguém que tinha capacidade de fazer aquilo que ele fez em Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, ao mesmo tempo, era um homem que tinha capacidade, na hora do aperto, na hora do problema, dizer assim, eu não conheço Jesus. Eu nem sei quem ele é. Não tenho nada a ver com esse homem. Jesus chama um homem enérgico, mas também contraditório. Jesus chamou para ser apóstolo dele Tiago e João, filhos do trovão. Alguém ou pessoas que olharam para os samaritanos que não queriam crer em Jesus e disseram assim, olha Jesus, vamos orar aí para que Deus mande fogo descer do céu e queime todas essas pessoas. Mas Jesus também chamou André, alguém que sempre levava as pessoas a Jesus. Quantas pessoas assim você conhece? Que talvez ela não faz muita coisa, que fique em evidência, mas ela está sempre levando alguém a Jesus, aos pés de Jesus.
Mas Jesus também chamou Filipe, um homem que era cético e racional. E quantas pessoas, talvez, racionais estão no nosso meio aqui? Quando Jesus multiplicou os pães, ele fez a seguinte pergunta: olha, como que nós vamos alimentar essa grande multidão? E Filipe disse para Jesus: Jesus, a sua pergunta está errada. Não é como, mas é quanto? A gente precisa de dinheiro para sustentar e alimentar essas pessoas. Mas, meus irmãos, Jesus chamou Natanael, alguém preconceituoso. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Mas Jesus também chamou Mateus, nós vimos aqui, Levi, o publicano, alguém que estava a serviço de Roma, alguém que traía o seu próprio povo. Mas Jesus chamou Tomé, um homem que só acreditava naquilo que ele via. Ele disse para os apóstolos que só creria que Jesus ressuscitou se ele visse o quê? Os furos nas mãos e do lado. Ele chamou também Tiago, filho de Alfeu. Pergunta para a igreja: o que vocês sabem de Tiago, filho de Alfeu? Absolutamente nada. Mostrando para nós uma coisa: talvez muitas pessoas não vão estar aqui na frente, não vão estar em evidência, mas estão com o seu joelho em casa dobrado, orando. Estão trabalhando nos bastidores, ministrando ao coração de muitas pessoas. Talvez você chegue no céu e fale assim: meu Deus, você está aqui. Porque muitas pessoas não estão nos bastidores, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Mas preste bem atenção, igreja, que Jesus chamou Simão, o Zelote. Alguém que era nacionalista, alguém que queria matar os romanos de todo jeito. Agora vamos pintar o quadro aqui. Uma reunião dos apóstolos. Os 12 sentados. Está ali uma pessoa que era nacionalista. E estava ali Mateus, que servia a Roma. Imagina o conflito. Olha, você não vai devolver o dinheiro que você roubou, não? Cadê seu pedido de desculpa? Depois de tudo aquilo que você fez com a gente? Mas Jesus chamou Judas, que ocupou um cargo de confiança, mas o traiu, nos ensinando lições preciosas. Às vezes, meus irmãos, a facada vem de quem a gente menos espera, de quem a gente menos imagina. Mas a segunda coisa que quando a gente olha para Judas a gente aprende é que sinais, milagres, maravilhas não querem dizer nada. Depois desse texto, preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Depois desse texto, Jesus vai enviar esses 12 para pregar, fazer milagres, maravilhas. Vocês notaram isso, gente? Quem estava no meio disso tudo? Judas. Judas fez milagres. Judas expulsou demônios. Judas pregou. Mas Judas nunca foi convertido. Judas nunca nasceu de novo. Nos ensinando uma coisa. Isso é muito sério, gente. O que vale para nós não é aquilo que a gente faz. É a vida que a gente tem com Deus. É a vida que nós temos com Deus. Quero encerrar essa reflexão trazendo 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é que Jesus chama gente diferente. Pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Se o pessoal puder trazer os elementos também da ceia.
Jesus chama gente diferente. Aqui em nosso meio, louvado seja Deus, que a gente não é igual, gente. Tem pessoas aqui como Simão Pedro, tem pessoas aqui como André, tem pessoas aqui como Felipe. E louvado seja Deus que Deus opera nessa diversidade. Graças a Deus, o nosso bom Deus, que nós somos diferentes. Sabe por quê? Há pessoas nesse mundo que eu vou alcançar que vocês não vão alcançar. Mas há pessoas nesse mundo que vocês vão alcançar do jeito de vocês que eu não vou alcançar. Mas o chamado desses homens nos ensina uma coisa. Jesus confiou aquilo que era mais precioso para eles na vida de pessoas perfeitas, não é verdade? Não é verdade? Jesus confiou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu testemunho, a sua morte, a sua ressurreição, aquilo que mudaria o mundo, e hoje nós estamos aqui por causa disso, a pessoas santas demais, perfeitas demais. Mas Jesus compartilhou isso para pessoas falhas, que estavam em processo. Mas em último lugar, entenda uma coisa em nome de Jesus. Não se compare a ninguém. Não se compare a ninguém. Você é única. Você é única. Você é especial. Por isso Deus escolheu você. Deus escolheu você. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Deixa eu aproveitar.